Agora, ele não podia ser anticristo só em espírito. Então, ele se tornou um anticristo, e aquele espírito tomou um homem que ensinava as mesmas coisas que aquele espírito anticristo estava fazendo. E então ele se tornou um falso profeta para o espírito anticristo. Agora, e quanto a uma pessoa numa organização? Façam como quiserem. Não sei o que vocês pensam sobre isso. Muito bem. Agora, finalmente, ele se torna uma besta. Agora esperem, e entraremos nisso daqui a pouco. Vejam, muito bem. Agora, assim, a trindade de Satanás se apresenta. Satanás o tempo todo. Satanás, espírito anticristo encarnado, falso profeta. Então, torna-se a besta. Estão vendo? Quando não o demônio que estava naquele anticristo, mas quando o próprio Satanás é expulso, ele desce e assume o lugar onde o demônio estava. O diabo, então o diabo está encarnado num homem. Está simplesmente se repetindo. É isso o que Judas Iscariotes foi. E o que fez ele? Ele foi um dos indivíduos que estavam contra Cristo? Ora, ele era o tesoureiro, caminhava com ele, certamente, caminhava junto com eles. Foi lá e expulsou demônios e fez exatamente o que eles fizeram. E Cristo era o Deus encarnado. Deus encarnado em carne, Emanuel. E Judas era o filho da perdição. E Jesus era filho de Deus, Deus encarnado, diabo encarnado. Algumas pessoas só enxergam 3 cruzes naquela ocasião. Havia 4 delas. Havia 3 no Gólgota que nós vemos, que era Jesus no meio, um ladrão à sua esquerda e um ladrão à sua direita. E observe, um ladrão disse ao outro, ou disse a Jesus, agora você sabe que ele é a palavra. Mas, se tu és a palavra, não te salvarás a ti mesmo? Não farás algo? É a mesma coisa hoje. Você ainda não ouviu esses velhos demônios virem dizendo, se você crê em cura divina, aqui estão os olhos de alguém. Não vai abrir os olhos dele? Fere-me de cegueira, fere-me de cegueira. É aquele mesmo velho demônio, está vendo? Desce da cruz, nós creríamos em ti. Se és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. O mesmo demônio. Simplesmente afaste-se, veja, não. Foi assim que Jesus fez. Ele nunca fez papel de palhaço para nenhum deles. Colocaram um trapo sobre sua mão, sobre seus preciosos olhos assim, e apanharam uma vara e o golpearam na cabeça. Disseram, dize-nos, se és profeta, agora dize-nos quem te bateu. Eles passavam a vara de um para o outro. Agora dize-nos quem te bateu e creremos que és profeta. Ele nem abriu a boca, apenas ficou quieto. Está vendo? Ele não faz papel de palhaço. Ele só faz o que o Pai diz, veja. Está vendo? Deixe que sigam em frente. A hora deles está chegando. Não se preocupe. Sim, Senhor. Agora, eles tocaram sua veste, não sentiram virtude alguma. Mas uma pequena mulher, pobre, tinha uma necessidade. Apenas tocou sua veste. Ele se voltou e disse, quem me tocou? Aham. É o quê? Um toque diferente. Depende de como você o toca. Veja do que você crê. Agora, está vendo? Agora, como Satanás encarnou-se de anticristo a falso profeta agora. E nos dias dos judeus é anticristo entre a igreja primitiva. Na Idade Média, tornou-se um falso profeta para o mundo. Está vendo-a ali com o seu cálice de iniquidade? Agora, isso é para as eras da igreja agora. Mas na era depois que a igreja for para o lar,
ele se torna uma besta. Ele se torna o diabo encarnado, o próprio dragão vermelho. Oh, que coisa! Não consegue ver o que quero dizer? Ele está encarnado em seu povo, então. Ele tem seu povo preso pelo seu poder. O falso profeta profetizou e eles caíram exatamente nisso. Entrega-os à operação do erro para crerem numa mentira e serem julgados por ela, negando a palavra com aparência de piedade. Deus opera seu lugar numa trindade, justificação, santificação, e se encarna em seu povo com o batismo do Espírito Santo. A mesma coisa, o diabo está num tipo como Cristo. Oh, Satanás se encarna. Agora, observe, Satanás, quando Jesus se encarna em seu povo, a própria vida que estava em Cristo está na pessoa. O que aconteceria se você tirasse a vida de uma videira e a pusesse numa aboboreira? Ela já não daria abóboras, daria uvas. E se tirasse a vida de um pessegueiro e a pusesse numa pereira? Ela daria peras? Não, daria pêssegos. A vida diz o que é, está vendo? Quando você diz, ouve pessoas dizerem que tem o Espírito Santo e nega essa palavra, há algo errado. O Espírito Santo escreveu essa palavra. E Jesus disse isso. Se alguém tem meu Espírito nele, ele fará as minhas obras. Querem ler isso? Querem anotar? É São João 14:12. Sim, muito bem. Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Até mesmo mais do que isso fará, porque eu vou para meu Pai. Estão vendo? Então ele o santifica e limpa, de modo que possa se pôr diante de Deus. Aquela gota de tinta cai ali e o leva para o outro lado do abismo. Estão vendo? Agora observem. Satanás, quando ele se encarna em seus súditos, eles fazem a obra que ele fez. Não estão vendo? O que ele fez? Veio direto àquela mulher inocente para enganá-la. E é exatamente isso o que alguns desses demônios fazem. Entraram em certo lugar e dizem, um pequeno pastor começa em algum lugar, chegam e dizem, se você se unir a nós, a mesma obra diabólica. Agora, essa é a verdade. E quando Satanás se encarna em sua igreja para ser um diabo, então eles são os que cometem os assassinatos e as matanças e assim por diante. Porque, para começar, Satanás é um assassino, um mentiroso e Estão vendo? Muito bem. O que faz Satanás quando se encarna entre o povo? É seu dever ser astuto. Ele é astuto. Examine a Bíblia e mostre-me onde Deus alguma vez tratou com pessoas intelectuais. Procure e veja se não são sempre os intelectuais que são possuídos de demônios. É uma grande palavra, mas é verdade. Eu o desafio a tomar a linhagem de Abel, a Caim e aquelas 14 gerações. Examine-as e veja quais estavam do lado sagaz e quais eram os humildes. Por que Jesus não escolheu tais pessoas? Ele tomou pescadores e homens que nem sabiam assinar o próprio nome para colocá-los como cabeça de sua igreja. Isso mesmo. Sabedoria não é nada. É contra Cristo. Sabedoria mundana é contra Cristo, sempre. Jesus nunca nos disse para ir edificar seminários, nunca disse para ter escolas bíblicas. Ele disse, pregai a palavra, pregai o evangelho. E então se disse, estes sinais seguirão aos que crerem. Veja, você terá de ter o... Em outras palavras, ele disse, ide e demonstrai o poder de Deus a todas as nações. Agora, observe, o dever de Satanás é perverter a palavra de Deus, conforme arrazoamentos de sabedoria. Oh, que coisa! Oh,
Então ele marca seus súditos por rejeitarem a palavra original. Agora deixe esse... Vocês podem me suportar mais um pouquinho para terminar isso? Isto, não quero que vocês fiquem sem entender. Deixem-me mostrar-lhes o tipo, de modo que possam ver tudo isto em tipo e em palavra e tudo mais. Vocês não devem ir embora confusos. No Antigo Testamento, quando um homem havia sido vendido à escravidão, chegava o ano de jubileu a cada 50 anos, o 49º ano, e então o ano do jubileu. E quando um escravo ouvia isso e queria ir embora livre, não havia nada que pudesse impedi-lo de ir embora livre. Podia largar a enxada e dizer até logo, voltar para casa. A trombeta soou, isso mesmo. Mas se ele não quisesse ir e estivesse satisfeito com seu senhor de escravos, então ele era levado ao templo e tomava uma sovela. Vocês sabem o que é uma sovela? E comprimiam sua orelha e faziam um furo em sua orelha, e era uma marca de que nunca poderia voltar, está certo? Ele tem de servir este senhor por todo o tempo. Não me importa quantas vezes mais o jubileu soe, o que quer que aconteça. Ele absolutamente vendeu seu direito de primogenitura de ser livre. E quando alguém rejeita a verdade do Evangelho, Satanás o marca. Onde? Em sua orelha. Ele o ensurdece de modo que não consiga mais ouvir a verdade. E ele está acabado. Ele fica com o grupo onde se encontra, se não quiser ouvir a verdade. Não. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Veja, a verdade liberta. Deus marca os seus quando aceitam. Deus marca os seus, vindicando sua palavra prometida através deles. Exatamente. São João 14:12. E outra coisa, se quiserem anotar, Marcos 16, Jesus disse: estes sinais seguirão aos que crerem. Agora, tomemos isso por um minuto. Ele estava brincando? A congregação diz: não. Ele só quis dizer os apóstolos, como alguns nos diriam? Não. Observem. Leiam o que vem antes. Ide a onde? A congregação diz: por todo o mundo. Por todo o mundo. Pregai este evangelho a quem? Toda criatura. Toda criatura. Ainda não alcançamos nem um terço. Estes sinais seguirão por todo o mundo a toda criatura, onde quer que este evangelho for pregado. Estes sinais seguirão aos que crerem, não apenas a um punhadinho. Como um indivíduo certa vez me disse, Deus só deu dons de cura aos 12 apóstolos. E, assim, muitos dos irmãos estavam sentados aqui quando ele se levantou para dizer isso. Veja, ele recebeu o que lhe cabia em poucos minutos. Assim, agora, note, todo o mundo, a toda criatura, estes sinais seguirão. Não receba a marca de incredulidade de Satanás. Agora, ele a porá em você essa noite, se puder fazê-lo. Ele o encostará na parede e você sairá dizendo: tenho minhas dúvidas. Vá para casa e estude isso e então seja sincero e ore, porque tudo é demais, é escrituristicamente perfeito demais nesta hora presente. Esta sagrada hora do tempo tem sido provado por anos, chegamos a ela. E esta é a hora, este é o tempo. E agora, não o deixe pôr isso em sua orelha, sua marca de incredulidade. Está vendo? Porque, para começar, ele foi um incrédulo, ele duvidou dela. Muito bem. Nem mesmo deixe
Não o deixe tomar a Escritura com sua sabedoria e torcê-la e pervertê-la com sua própria sabedoria, em poderes de arrazoamento. Somente seja humilde e diga: Deus assim disse, e não há nada mais o que dizer. Agora, vamos nos atrasar muito, assim é melhor pararmos por aqui mesmo e começarmos com o assunto.